Salve, galera do YouTube, do Facebook e da Twitch. Eu sou o Smite, aqui da Academia do Traço, e hoje eu vou falar sobre esse mundo das escritas e da caligrafia e do domínio, né, dessa linguagem. É para todo mundo? Pessoal, para que área que se interessa pela escrita? Que área? Bem, tem a área das artes gráficas, das artes visuais. O que é arte gráfica e o que é arte visual? Inicialmente, não tem uma diferença tão direta, assim, tão fácil, tá? De colocar o que é arte gráfica e o que é arte visual. Artes visuais é o mundo das artes, de uma maneira geral, Tanto que tem cursos de artes visuais que você tem a pintura, a escultura, que mais? Pintura, escultura, etc. Não sei o que mais. Eu não sou artista visual. E artes gráficas está bem conectado com, por exemplo, a imprensa. Tem artistas gráficos que trabalham com impressão gráfica, isso mesmo. E o cara faz colagem, faz montagem, escreve, caligrafa em cima, fotografa. A fotografia é artes visuais também, e também a arte gráfica. Então, não há... A separação é difícil. Talvez eu até faça uma live um dia. Vou pegar alguém das artes gráficas e das artes visuais para vir aqui conversar exatamente a diferença, tá? Mas, de uma maneira geral, a minha esposa, que é artista, né? Ela é aquarelista, pintora e ilustradora. Ela é das artes visuais. Eu sou designer gráfico formado e trabalho com esse mundo gráfico das artes gráficas. Eu estou nas artes gráficas, ela está nas artes visuais, tá? Puxa, o que é aquilo ali? Ilustração, artes visuais. O que é aquilo ali? Caligrafia, artes gráficas. E ali em cima, caligrafia com aquarela, artes visuais gráficas. Mais ou menos isso, tá? E para quem mais, né? Para quem mais? Então, já falei aqui do universo do design gráfico, da comunicação, da publicidade, vamos olhar ali a cola. Aí tem o pessoal da arte urbana, do grafite, da tatu, do sign painting, letreiramento, né? Pintor letrista, muralismo, grafite, tem bastante conexão. O pessoal da tipografia, os aficionados. Pô, e onde é que está o lettering? Está no meio disso tudo. O lettering é para todo mundo. Todo mundo que desenha letra faz lettering. Então, quando o pessoal me fala assim, puxa, eu vou fazer grafite, eu quero aprender lettering. Não, se você faz grafite com caligrafia, com letras, você já faz lettering. O lettering está dentro do mundo que trabalha com letra. Desenhou letra, galera, você está fazendo lettering. Isso aqui é importante a gente entender, porque a galera às vezes acha que o lettering, artista de lettering, é aquela pessoa que faz um quadrinho ou faz na parede, escrito um monte de coisa, né, lá na cafeteria, no restaurante. Isso também é lettering. E eu já falei isso para vocês aqui. Eu já fiz muita marca para empresas. E a marca para empresa, quando eu pego o logotipo da empresa, o nome da empresa, e crio umas letras específicas, modifico elas para que se conectem, para que crie uma identidade única para aquela empresa, eu acabei de desenvolver um lettering. Eu fiz um lettering, a técnica de letreiramento, para fazer uma identidade visual ou uma identidade corporativa. Eu fiz um lettering. Então, o lettering está em tudo. Aqui na minha parede, aqui atrás, ó, tem um lettering, tem outro lettering, tem outro lettering. E ali é uma caligrafia. Ah, ali é uma caligrafia. Olha que louco. Olha que louco. Ali eu caligrafei e desenhei em volta. E pintei. Eu desenhei, eu caligrafei. Tá, tudo bem, é uma mistura. Então é um Caligralettering, alguma coisa assim. Mas vamos voltar aqui para quem quer esse universo da caligrafia, então. Olha só qual que é o problema aqui do Smite, né, que vocês estão vendo. Eu não consigo parar no assunto, eu vou pegando desvios, aí eu volto para o meu assunto. Mas não faz mal, porque acho que eu consigo conectar. A ideia é sempre conectar, dar um contexto em que eu incorporo o conceito, né? Eu acabo trazendo mais informações para um conceito que parece simples. E isso agrega o quê? Agrega informação, agrega valor. Então, quando o pessoal me fala assim, quanto que eu cobro por isso aqui? Cara, agregue todo o conhecimento que você tem, todas as áreas que você estudou, que você consegue conectar. Isso tudo é o valor do teu trabalho. É a hora que você gastou, a hora que você estudou, as viagens que você fez, tudo que você captou em termos de referência faz parte do valor que você tem que dar para o trabalho que você está fazendo. Poxa, eu não gosto de viajar, não gosto de ler. Não... Bem, então o teu trabalho também não tem muito valor. Estão sacando? Ter valor é você ter condições de agregar informações, de você agregar
dados conceituais, históricos, teóricos, né? Você conhecer tudo isso para você conseguir estabelecer conexões naquele trabalho que você fez. E quanto mais conexões tiver, mais valor, mais valor. E aí, com isso, você consegue aumentar o teu preço. As pessoas conseguem valorizar o teu trabalho. Todo mundo, né? E aficionados, né? Porque eu tenho muita gente que é... O cara é empresário, tem um aluno meu que é empresário. O cara é empresário, já tem filhos, já está assim, né, gerenciando a empresa e, pô, o que eu gosto é de artes gráficas, eu gosto de fazer letras. E agora? Falei, vem fazer curso comigo. O cara está fazendo curso comigo. Né? Eu vou abrir uma mentoria, ele vai ser o primeiro ali que vai estar na mentoria. Por quê? Porque ele quer um conhecimento, ele quer alguém que oriente para não perder tempo, ele quer um atalho. E isso também eu falo muito aqui, né? Que a ideia de você consumir conteúdo gratuito, que tem bastante, né? Ah, mas se eu comprar um livro, o conteúdo já não é gratuito, porque você pagou pelo livro, pagou pelo conhecimento que está ali. Mas mesmo que você não compre o livro, você tem condições de ir devagarinho, agregando informação, né, à tua prática, à tua vontade de dominar as escritas. Mas quando você faz um curso, você tem uma orientação, você tem um caminho, você tem um passo a passo, você tem um método aplicado ali e alguém que está olhando quem que você é e as dificuldades que você tem e respondendo as suas indagações. Isso é o mais importante, ajudando você a analisar o teu próprio conteúdo. Então você consegue um atalho. Então, quando eu falo aqui que eu vou fazer uma mentoria e a galera, pô, eu quero fazer, ó, o Léo aí. Por que que é? Porque o cara quer um atalho, ele não quer ficar perdendo tempo e fazendo um monte de experimento e às vezes se frustrar porque você está no caminho errado e você não tem uma autocrítica sobre a área para saber que o teu caminho, cara, você está num caminho que você não vai sair dali. Sabe quando fica andando em círculo no meio da floresta para achar a saída? O cara está ali, ó. Ele está todo dia caminhando, mas ele está caminhando em círculo. Ele não vai sair dali nunca. E quando você tem um curso, um mestre, você tem alguém que te pega pela mão. Olha, não continue sempre pela direita. Vai um pouquinho para a esquerda, que você vai sair disso aqui. Aí o cara vislumbra um outro mundo, né? Ele vai ampliando o seu conhecimento, vai descobrindo novas informações e não passando pela mesma informação sempre. Bem, voltando aqui. Pessoal, assim, tem uma... mesmo que você seja da área que tem conexão com as artes, às vezes o cara vem aqui para mim, a menina vem aqui para mim, não vou fazer teu curso porque minha letra é feia. Eu falei, e o que tem a ver tua letra com o domínio da caligrafia? Daí o pessoal olha assim para mim, ué, mas eu não vou escrever? Você vai escrever, mas você vai aprender a partir do zero. Uma outra conexão de linguagem. Tudo bem que você vai aprender a escrever a letra gótica, por exemplo, na língua portuguesa, né? Você vai usar a tua língua para escrever, para usar as palavras ali, as letras góticas. Mas é um sistema diferente, é um estilo diferente. E esse estilo diferente tem uma sequência diferente, tem letras que o pessoal me pergunta. Esses dias eu postei o S, né? Até eu chamei de... Eu postei e coloquei o nome errado. Eu pus um T, falei que era um S. Depois o S, o pessoal achava que era o G, que realmente tem algumas letras que não são identificáveis. Por quê? Porque faz parte da história e você tem que conhecer para saber o porquê que tem algumas letras que têm um detalhe diferente que às vezes você não reconhece, porque é em decorrência histórica de algo que já passou e que já foi, sei lá, superado, mas que historicamente ainda existe. Então você às vezes recupera para trazer uma informação nova, para criar algo inusitado, inovador. Então a gente tem que conhecer a história, porque senão você não sabe nem o que é certo e o que é errado, né? Você vai assim, o que estão fazendo? E vai fazer igual o que estão fazendo. Você não vai propor nada novo, porque você não sabe a base, não sabe a estrutura, não sabe se você propor algo novo, as pessoas não vão entender o que você está falando, o que você está fazendo. Então tem que conhecer. Bem, outra coisa. Ah, mas eu não sei desenhar. Eu já ouvi falar que para fazer caligrafia e lettering é desenho de letra. Eu não sei desenhar, então eu não vou fazer. Pessoal, desenhar se aprende, escrever se aprende. Todo mundo aqui entrou na escola, a maioria, pelo menos, né, que eu sei, não nasceu escrevendo e lendo, né? Se aprendeu com o tempo. Seja em casa, com 4, 5 anos de idade, sempre tem aqueles, né, que tem uma, sei lá, uma afinidade, os pais percebem aquilo e a criança quer desenvolver, mas ela desenvolve.
o desenho, a escrita, a música, todas as artes são desenvolvidas. Então não tem sentido o cara falar para mim, eu não sei desenhar, eu não tenho jeito. Se você não tem jeito, por isso que você tem que fazer um curso. Eu não tenho ouvido para música. Tem um monte de gente que não tem ouvido, treina, aprende e consegue se tornar músico, inclusive. Não só amador, mas tem gente que é profissional. Por quê? Porque insistiu naquilo que quis. E tem a galera que tem um dom? Tem, óbvio que tem. Quem que consegue dominar a escrita gótica? E por que a escrita gótica? Porque, para mim, pela experiência que eu já tive, pelo retorno que eu tive de alunos ao longo de 10 anos aí acompanhando em sala de aula e em oficinas, tá? Eu descobri que a gótica é a mais fácil do cara, tipo, entrar e começar a entender, dominar, começar, tá? Por quê? A letra gótica é tipo violão, tá? E tem outras letras, tipo a copperplate, é tipo violino. O que acontece com o violino quando você vai aprender violino? Cara, você tem que treinar muito até conseguir fazer uma música. Até conseguir fazer, não, né? Até conseguir reproduzir, tocar, interpretar uma música. Você tem que treinar muito. O violão, você treina um pouquinho e alguém já te dá 2, 3, 4 posições e já está tocando. Você domina o princípio básico, a estrutura básica, mais rapidamente com o violão. Tanto que o violão é um instrumento super popular, mais popular que o violino. Se o violino fosse mais fácil, até para produzir um violino, não é tão diferente quanto para produzir um violão. Então, ia ter muito mais gente tocando violino do que tocando violão. Claro que não é só isso, né? Mas, assim, eu estou usando uma metáfora comparativa, tá? Então, pensa lá. A letra gótica é o violão e a letra copperplate é o violino, né? Que outras letras que tem? Pô, tem mesmo a Imperial Romana. Imperial Romana é um piano para você tocar, é mais difícil ainda, né? Então, Uli, então, cara, vou te contar o seguinte, Uli. A maioria das pessoas começa pela fundamental, tá? O Edward Johnston, que foi o cara que criou a fundamental, ele criou baseada na Carolingia, de uma Carolingia do século IX lá, que foi a Carolingia que se transformou em gótica, tá? A Carolingia se transformou em gótica. A Carolingia se transformou em gótica e foi se geometrizando, primeiramente, nos primeiros séculos. E depois ela voltou a ser incorporada com as escritas bastardas, populares, cursivas, e acabou trazendo curvas, fracturas, daí originou a fracture e outras bastardas que tem bastante curva também. E aí a humanista, ela vem lá da Carolingia, junto com a própria rotunda, né, com as escritas merovingias. Então, tudo que estava acontecendo na época originou as humanistas italianas, mas a humanista italiana, digamos que ela pulou esse período gótico, tá? Ela tem muito mais conexão com a Carolingia, que tem conexão com a Uncial, do que com as góticas. Mas e por que eu sou o cara que está trazendo essa gótica? Porque o Edward Johnston, ele tinha um compromisso com o ensino da caligrafia para as pessoas normais, para todo mundo. E todo mundo precisava ter uma caligrafia, ou melhorar sua caligrafia, ou ter um modelo histórico que trouxesse base caligráfica para a nossa escrita contemporânea, ou para a escrita contemporânea do início do século XX, que é a época do Edward Johnston, que criou a escrita fundamental. Então, a escrita fundamental, ela tem muito a ver com a alfabetização, tá? Tem muito a ver com você iniciar as escritas por meio da fundamental. Só que me diga aqui, o apelo estético, visual da fundamental e da gótica. Pega a fundamental e pega a variedade de góticas que existem. A gótica enche o olho, você até chora quando vê algumas góticas tão lindas que são. A fundamental é fundamental, é básica, é excelente, mas ela não enche os olhos, né? Ela não deixa você assim, cara, que fantástico isso. Claro que ela também é bonita, não estou falando que não é bonita, eu adoro todas as escritas, eu adoro a fundamental também. E aí tem a galera que então assim, como que eu descobri e por que eu ensino a gótica? Porque para quem está querendo entrar no mundo da caligrafia de uma maneira, caligrafia artística, né? Caligrafia
em termos de paixão pelas letras, caligrafia para você incluir ela em trabalhos de design, em trabalhos de comunicação, em trabalhos de grafite, de lettering, de tatu, né? A gótica tem um apelo visual muito grande. E para mim é o seguinte, galera, daí fechando de novo essa questão, tá? Essa questão do porquê. Por quê? A gótica que eu ensino, a primeira, né? Claro que eu ensino 5 modelos. São só 5? Não, tem mais de 10, muito mais, né? Muito mais. Mas eu ensino as básicas, 5. E a primeira delas eu ensino um modelo bem geométrico. Então, o que acontece? Você não precisa fazer curvas, que nem a fundamental, putz, até você ter uma unidade num texto com a fundamental, você demora meses, né? A não ser que você treine todo dia, talvez em um mês, talvez 2, 3, 4, 5, mas demora para você dominar. E a gótica, se você começar pela geométrica, é só você pegar a memória muscular, né? Você acostumar o teu sistema de conexões e de articulações, né, para fazer hastes, barras e diagonais, haste, barra, diagonal, haste, barra, diagonal. Pronto. Agora curva, puta, curva, ficou barriguda, curva, ficou sem bunda, curva, pô, cada curva que você faz sai de um jeito diferente. É óbvio que é mais difícil fazer curva do que fazer reta e repetir. Repita a reta com 7 larguras de pena. Repita a curva com 7 larguras de pena. É muito mais difícil a unidade da curva. Então, o pessoal aprendia comigo muito mais rápido a gótica do que a uncial, do que a fundamental, do que a humanista. Daí comecei a fazer o quê? Galera, eu indico que vocês comecem pela gótica, porque de acordo com meus alunos, está produzindo melhor. Aí alguns queriam, outros não queriam a gótica, e começavam por outras. O que acontecia? Os melhores trabalhos eram com as góticas. E aí eu comecei a ver que essas dificuldades, né, da estrutura das letras. Você começa as minúsculas góticas, aí quando você vai para as maiúsculas, pô, tem curva! Exatamente, aí eu desado. Cada S sai de um jeito diferente. Só que, por favor, né, pessoal, não tem problema também se as curvas não saírem todas iguais, mesmo na fundamental, porque nós não somos máquinas e a gente não vai reproduzir o que um computador faz. O computador quer tudo certinho, faz no computador, não precisa fazer caligrafia. Caligrafia a gente faz justamente para ter a questão da manualidade, né? Do artesanal, a questão do cara que tem a habilidade de fazer. Quando você usa tipografia, fonte digital no computador, alguém criou aquela fonte e você só reproduz, você não está criando nada. Agora, quando você faz o teu, você está interpretando um modelo histórico. A carga disso, né, é muito maior. Então, se você cometer determinados, não erros, mas diferenças de traçado, né, são coisas que são perdoáveis, desde que a unidade no contexto fique boa. Se tiver unidade, pronto, está resolvido, né? Tá legal. E outra coisa também, outra coisa que o pessoal me pergunta dessa história, né, de que né, é para qualquer pessoa, mas eu nunca fiz esse tipo de letra, eu só faço copperplate. Cara, não vou conseguir. Se você já faz um outro tipo de letra, mais fácil ainda você ir para gótica, mais fácil, porque tem uma técnica específica, você tem que executar uma prática específica, aí você tem que fazer análise para você verificar o que você está errando, tem que ter os parâmetros para você fazer análise, e você tem que ter a teoria, a história conectada, para você saber o porquê que você está fazendo aquilo, né? Por que quando você usa um instrumento desse aqui, é diferente de você usar um pincel desse aqui? Qual a diferença entre um negócio rígido e um negócio flexível? Muita diferença. Inclusive o tipo de tinta que se usa com pincel rígido de metal, pincel não, a pena, né? E um pincel de cerdas, tudo fofinha, tudo molinha. Dá para usar nanquim isso aqui? Não, você vai detona meu pincel usando nanquim isso aqui. Aqui pode. Isso aqui pode usar guache, nanquim, aquarela líquida, qualquer coisa se usa, porque isso aqui é uma pena caseira, né? Ah, e essa peninha aqui? Puxa, essa pena aqui é uma pena de madeira, né? Também é uma pena quadrada, olha lá, quadrada. Essa aqui, por sinal, é tipo um bambu, que um lado do bambu é bem reto. Olha só, galera, é a maior sorte do mundo. Eu achei essa. E aí eu consegui fazer uma pena bem larga com esse bambu aqui. E a pena de bambu funciona também? Funciona. Ela é mais maleável, mais macia do que a pena de metal, tá?
Só que eu não consigo uma pena de bambu com essa largura de pena. Pegar um tolete de bambu assim. Então, o que acontece? Fazer, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. É a mesma coisa que falar assim, vou ensinar vocês a desenhar carros, desenhar moto. Pô, tem uma técnica para desenhar moto? Claro que tem. E mesmo que você nunca tenha desenhado, você aprende. A gente aprende qualquer coisa, desde que tenha um método, desde que tenha um passo a passo. Então, assim, é para todo mundo, tá? É para todo mundo. Então, assim, todo mundo consegue, né? E a história, assim, de que, pô, então eu tenho que comprar uma pena especial para começar? Ah, daí tem a questão das penas, né? Putz, ontem o pessoal me perguntou dessa aqui. Essa aqui é uma Automatic Pen. É uma pena inglesa, nem tem para vender aqui. Tinha, na época eu comprei pelo eBay, há, sei lá, 15 anos atrás. E aí saía baratinho, dólar 1 para 1, imagina, cara. Hoje você vai comprar isso aqui, tá é uma fortuna. E a taxa de importação tá altíssima. Então você tem essas aqui que são as profissionais, né? Essa aqui, profissional. Essa aqui, profissional. Precisa ter essas penas profissionais para. Pessoal, nem para fazer trabalho profissional você precisa de pena profissional. Você consegue fazer trabalho profissional com pena caseira, se você quiser. Você consegue fazer trabalho profissional com pena de bambu. O que vale é você conhecer a técnica. A técnica. Você tem que ter prática e técnica. O instrumento é um auxiliar. E às vezes depende do resultado que você quer. Se você quer um resultado bem, digamos, original, pô, quanto mais você for com penas alternativas, mais você, digamos assim, você tem variáveis no processo, né? Você tem um arranhão, você tem uma falhazinha, você tem algo que torna o teu trabalho único. Você, caramba, vou explorar isso aqui. Descobri que esse traçado que deu uma falha, vou aplicar agora em todos. Inclusive, você pode usar isso como modelo, digitalizar, vetorizar e criar o teu próprio alfabeto com aquele detalhe que nasceu de um erro. E aí, se você não erra, você não acrescenta esse detalhe nunca. Eu sou adepto da criação, da criação. E a criação está conectada com inovação. A partir do momento que você está criando, você está dando chance ao acaso. O acaso vai se manifestar, porque você tem diversas variáveis de entrada. Pensa quando você trabalha só no iPad. O pessoal me fala assim, mas eu uso o Procreate do iPad e tal. Aí tem vários pincéis e tal, mas você tem muito mais controle sobre o processo. É bom em termos de velocidade, mas cuidado para não se fascinar pelo molho e o prato principal ser uma porcaria. Manja? Aquele macarrão que cozinhou demais, tá uma pasta, no sentido ruim da palavra pasta, né? Pasta, tá um creme, e aí você faz um molho magnífico, uma apresentação magnífica, um molho de tomate lindo, cheiroso, né? Com um manjericão em cima. Aí você vai comer aquele macarrão todo mole, parece um mingau na forma de macarrão. E isso é o molho, galera. Não adianta você só se preocupar com o detalhe. Puxa, tem milhões de texturas, milhões. Mas a estrutura básica, você conhece? Você dá conta? Cara, se você não conhecer a estrutura básica, não tiver prática, não tiver técnica, o detalhe, a decoração, não salvam o teu trabalho. Não a longo prazo. Talvez salve até no início. Se faz um trabalho legal, o teu cliente, de repente, não tem um olhar tão crítico, né? E às vezes ele gosta, mas ele passa para outra pessoa, não tá legal, esse trabalho aí tá com macarrão muito mole, passou do ponto, entendeu? O cara vai enxergar além do molho, além dos detalhes, né? E vai enxergar a estrutura. E caligrafia é isso, galera. Caligrafia é estrutura. Se você não entender a estrutura das letras, a sequência de traços, que é o ductus, a métrica, né? Os espaçamentos, o ângulo, né? A unidade, aí você não consegue, não há molho que resolva o problema, entendeu? É tipo a galera, põe mais sal. Não dá, cara. E daí, depois que eu entrei para o design, que eu tive tipografia, comecei a conhecer as outras letras. E aí comecei a ver que todo mundo podia aprender caligrafia, que não era uma coisa daqueles eleitos, né? O cara é um artista, nasceu já artista. O cara é calígrafo, nasceu calígrafo. Não, galera, não. Você adquire a habilidade. Adquire.
E esse é o tema que eu estou falando hoje, né? Quem que pode? Todo mundo pode, todo mundo. Só que todo mundo adulto, né? Que, sei lá, esteja de posse das suas faculdades mentais, né? Claro que eu vou ensinar pessoas que tenham, assim, um conhecimento mínimo da escrita, né? Da própria escrita, né? Eu sei escrever, por mais que a letra seja feia, mas se você sabe escrever, você consegue dominar, né? Então, assim, é algo assim que todo mundo normal é ótimo, né? Quem que é normal? Todo mundo normal consegue fazer. E que é normal também consegue, se não for muito anormal. Em que sentido, né? No sentido de você ter as faculdades mentais suficientes para conseguir escrever, né? Pô, eu escrevo, minha letra é feia porque eu nunca parei para escrever. Então vem cá que eu te ajudo, te acompanho e você vai dominar a escrita gótica, né? Vai dominar qualquer escrita, aliás. Aquela ali é gótica também, não dá para ver direito, é uma gótica primitiva, derivada da carolingia. É bem parecida com a carolingia, e a carolingia que é a fundamental, ela tem curva. Tem curva. Gótica primitiva eu acho linda, cara. Putz, eu acho uma letra muito legal, porque é uma mistura de carolingia com gótica. Então ela tem umas pegadas assim de black letter, tá? De black letter, mas ela ainda não se transformou em black letter. Ela é do século XI, né? Século XI, XII. Ela foi usada até o século XIII. No século XIII começaram as góticas textura quadrata, textura precisos, né? E aí começaram também outras escritas e tal.